primeiro, muito boa tarde e obrigado por separarem esse tempo de vocês para se desenvolver, para buscar um pouco mais de conteúdo. Vai ser uma honra compartilhar tudo isso com vocês. A gente preparou uma apresentação aqui, muito também trazendo um pouco das estratégias que a gente utiliza aqui na Conta Azul, tá? E assim, eu sou zero cara das palestras, a Karine sabe, eu gosto muito de trocar. Então assim, gente, levantem a mão, façam perguntas, vocês podem me interromper sem problema nenhum, vão mandando no chat. Então, sempre que tiverem alguma dúvida ou surgir, né, alguma questão, vocês podem levantar e a gente vai estar respondendo e pensando junto também sobre a estratégia de mídia paga de vocês. Tá? Eu acho que para começar, cara, o que seria legal também, eu queria que vocês levantassem a mão ou mandassem aqui no chat quem aqui já fez algum anúncio para atrair cliente no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar. Queria entender um pouquinho para a gente estar na mesma página. Quantos de vocês aqui já fazem ou já fizeram um anúncio? Legal. Felipe. Boa. O Bruno também levantou a mão falando. Maravilha. Apenas gestão financeira, faço pelo Instagram. Legal. Maravilha. Faço pelo Ads. Provavelmente Meta Ads, né? Legal. Nunca fiz. Legal. Bom, a gente tá bem equilibrado aqui. Quando a Cami me fez esse convite, confesso para vocês que eu pensei muito sobre como que eu ia estruturar, né, um conteúdo que fizesse sentido, tanto a nível estratégico quanto na operação mesmo, né? O que vocês podem colocar no ar ali de anúncios para atrair esses clientes. E existe um processo que ele vem antes da gente configurar a nossa primeira campanha em mídia paga. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Só confirma para mim, cá, quando estiver aparecendo. Acho que agora foi. Está carregando. Agora já foi. Máquina de clientes. Boa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre geração de clientes em Google e Meta Ads, né, para contadores e BPOs financeiros. Tá? Eu deixei algumas ideias de por quais caminhos eu iria. Obviamente, né, eu precisaria do contexto da empresa de cada um de vocês. Eu acho que a ideia é a gente fazer esse exercício juntos no final e a gente pensar junto também em algumas estratégias, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês é por onde a gente começa, né? E não é pelo gerenciador, vocês vão ver que não é o caminho tão intuitivo, né? O que a gente pode comunicar, então o que vai fazer vocês serem vistos como contadores, empresas diferentes no mercado de vocês, né? E alguns erros que podem custar muito caro e alguns que eu mesmo já cometi em algumas passagens anteriores à Conta Azul, tá? Então a gente vai aprendendo muito conforme a gente vai testando, errando e a gente vai corrigindo a rota. Beleza? Então, não sei se todo mundo está no computador, mas eu queria propor para vocês um exercício. Então, a nossa aula aqui ela vai ser dividida em 4 blocos. Então, primeiro, por que a gente vai anunciar e qual que é o cenário atual do mercado de vocês? A gente levantou uma pesquisa sobre empresas de contabilidade e BPO financeiro. Então, vou trazer para vocês aqui alguns caminhos de por onde começar. Google e Meta Ads, vou trazer alguns prós e contras, erros a serem evitados e o que a gente pode comunicar para colocar vocês em outros escritórios. Tá? E aí eu queria que vocês fizessem um teste aqui comigo. Tá? Não sei se está todo mundo no computador, mas eu queria que vocês fossem no Google agora e pesquisassem por contabilidade ou BPO financeiro. E aí vocês vão me mandando aqui no chatzinho se vocês já fizeram. Vamos fazer esse exercício juntos, que aí a gente passa para a primeira parte. Felipe, ok. Boa. Agora eu quero que vocês me digam o primeiro resultado dessa rede de pesquisa, dessa pesquisa que vocês fizeram. Foi a empresa de vocês ou algum concorrente? Elisei, Conta Azul, a minha, boa, Bruno. Conta Azul, concorrente Agilize, foi uma ferramenta, Bling. Legal, maravilha. Aqui a gente pode passar para a primeira parte do nosso encontro. Então, assim, existe um efeito, tá, pessoal, na cabeça do usuário que está pesquisando ali na rede de pesquisa, que é os primeiros 3 resultados que aparecem na cabeça do usuário, tá? Não estou falando que é a verdade, mas na cabeça do usuário,
os 3 primeiros resultados que aparecem são os melhores. Então, às vezes, uma contabilidade ou um BPO que entregar um serviço pior do que o de vocês, ou às vezes com menos foco no cliente, ou às vezes entrega menos, vocês entregam muito mais serviços e numa maior qualidade do que esse concorrente, porém, se ele aparece em primeiro na rede de pesquisa, na cabeça do usuário, ele é melhor e maior que vocês. Então, esse é um efeito, como eu falei para vocês, pode não ser a realidade. Nem sempre quem aparece em primeiro é o melhor, mas é quem está se comunicando melhor, quem está usando a estratégia certa, e é o que eu vou mostrar para vocês nesse encontro aqui. Tá? Bom, se a gente olha o mercado como um todo, né, 55% de todo mundo que clica, quando pesquisa lá, contador para médicos, contabilidade para pequenas empresas, BPO financeiro, gestão financeira, 55% das pessoas clicam nesses anúncios. E eles sempre vão aparecer antes do resultado orgânico. A gente vai ter ali mais ou menos 2, 3 anúncios e as pessoas vão optar por eles. Tá? Então, ele gera essa percepção. Então, além de vocês estarem gerando demanda, né, para o time comercial de vocês, e se vocês tiverem time comercial, vocês vão estar aumentando a percepção do mercado de vocês, de que vocês são grandes, que vocês são bons, que vocês têm o melhor serviço. Lembrem-se sempre, na cabeça do usuário, quem aparece primeiro no Google é melhor. É como se o Google desse o aval de que vocês são uma boa empresa que a gente pode confiar. Faz sentido? Comigo? Maravilha. E aí, quais são alguns benefícios que nós temos, né, dessa operação? Diferente do processo de indicação, que é muito comum ali no mercado de contabilidade e BPO financeiro, e até para a Conta Azul também, a gente tem uma linha muito grande disso aqui, a indicação ela vai crescer de acordo com a velocidade da sua rede, então o que você tem ou como você, né, nutre a sua base, o seu nível de relacionamento com essas pessoas, né? Ele não é tão previsível, então assim, vão ter meses que as pessoas vão indicar mais, vão ter meses que as pessoas vão indicar menos, tá? Ele não é escalável com o orçamento, então a gente não consegue colocar mais dinheiro e a gente sabe que no fim do dia vai voltar mais indicações, e você também não consegue escolher 100% o perfil. Então vamos supor que você é uma contabilidade ou um BPO financeiro que atende clínicas médicas, ou atende médicos no particular. Você não consegue necessariamente controlar para quem esse médico vai indicar. Ele pode ir para uma empresa conhecida dele que seja de, sei lá, finanças, pode ser uma empresa também de saúde, pode ser um dentista, enfim, a gente não consegue ter tanto esse controle. Na mídia paga, a gente consegue crescer com a velocidade do mercado e de uma forma muito mais intencional e previsível, né? Então, a gente consegue identificar o que o usuário está pesquisando, no momento que ele está pesquisando, e a gente aparece com uma oferta específica para aquele momento. Então é mais previsível. Eu sei quantas pesquisas eu tenho, por exemplo, por Conta Azul todos os meses, e eu consigo inferir quantos MQLs ali, quantos leads eu vou gerar todos os meses. É escalável em orçamento, e esse último pontinho que ficou aberto é um pontinho que eu queria falar com vocês sobre a escolha do perfil. Né? A mídia paga, a gente consegue definir o perfil com muito mais precisão. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu consigo achar, por exemplo, um médico, vamos médico aqui, tá? Eu consigo achar um médico no Google, ou no Instagram, ou no Facebook, por cargo, pela universidade que ele se formou, pelos interesses dele, pelos equipamentos que ele usa, por onde ele mora, pela idade. Então, eu consigo ser muito mais preciso, tá? Obviamente, a mídia paga não substitui, tá, gente? Ela não vai substituir o processo de indicação. Tá? Ele não substitui, ele complementa. Beleza? E aí, o que a gente olha no mercado? Né? Quando a gente faz uma análise de todas as contabilidades do Brasil, a gente identifica que 53% não tem nada ativo em mídia paga e nas redes sociais. Ou seja, quando a gente olha para o mercado contábil, para o mercado de BPO financeiro, a gente tem um oceano azul ainda para navegar, né, e conseguir capturar muitos e muitos clientes, todos os meses, tá? Então, assim, não está faltando espaço, na verdade está sobrando. A gente tem 50% do mercado que ainda não faz nada nas redes sociais. E aí, capturar agora vai sair na frente, tanto em reconhecimento de marca, então as pessoas vão saber mais do escritório de vocês, quanto na geração de leads todos os meses. Tá? Então, a gente tem uma oportunidade muito, muito grande para vocês aqui.
beleza? E aí, falando sobre Google e Meta Ads, tá? A gente tem uma diferença bem grande nos dois e entender dessa diferença vai ajudar vocês a decidirem por onde vocês vão começar, tá? Vai depender do volume de investimento que vocês vão ter todos os meses, tá? Mas o tipo de cliente que vocês querem atrair, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa diferença. Então, qual que é a diferença principal aqui? De uma maneira bem resumida, um vai capturar a demanda e o outro vai criar a demanda, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente pensa no Google, o Google, a gente está capturando aquele usuário que pesquisou sobre quer abrir uma empresa ou fez a pesquisa como vocês fizeram, quer um contador, contabilidade, mudar de contabilidade, BPO financeiro. Ele está pesquisando ativamente por uma solução. E se a gente aparece lá, a gente vai capturar essa demanda. Meta Ads, por exemplo, Facebook, Instagram, é o contrário. A gente gera a demanda. Então tem essa diferença. Vamos imaginar assim, um é um canal de intenção, então o usuário teve a intenção de ir atrás de uma solução, e Meta é um canal de atenção. Então o usuário está lá vendo Reels, está rolando o feed do Instagram, por exemplo, e a gente tem que chamar a atenção deles com uma proposta de valor nossa, para que ele faça uma ação, seja clicar no anúncio, seja mandar uma mensagem, seja comentar, chamar a gente no direct, tá? Então essa é a principal diferença dos dois em termos de intenção, beleza? Google Ads, a gente tem, ambas vão ter alguns prós e alguns contras, e vai depender muito do modelo de negócio de vocês, da etapa de maturidade que vocês têm, tanto de dados e o volume de investimento que vocês têm disponível, tá? Então, pontos positivos que nós temos em Google Ads são leads mais qualificados. Então, vamos imaginar, pô, o usuário que está olhando no Instagram, curso de contabilidade, ele não tem a mesma intenção e ele não está tão consciente do problema e que ele precisa da solução de vocês, quanto o usuário que está pesquisando por contabilidade no Google. Ele já está procurando. Então, é muito mais fácil vocês converterem em venda, né, e em um novo cliente, esse lead. Ele tem uma alta intenção, então o usuário que pesquisou contabilidade perto de mim, contabilidade para médicos. A gente tem previsibilidade de... Então a gente consegue fazer uma pesquisa ali, entender quantas pesquisas por mês a gente tem por aquele termo, e a gente tem uma geolocalização muito precisa. Não sei se todos vocês atendem a nível Brasil, ou se vocês atendem uma região específica. Ponto é que no Google, tanto no Google quanto no Meta, a gente consegue geolocalizar nossas campanhas. Então, eu consigo pegar uma região onde tem, vamos supor que vocês atendem clínicas médicas, eu consigo pegar uma região onde tem muita clínica médica e colocar os nossos anúncios direto ali, tá? Pontos negativos. A gente tem um custo por lead muito alto, então é mais caro você conseguir gerar um contato ali no Google Ads, tá? Porque ele vai ter um concorrente, uma gama de concorrentes muito maior. A gente tem um volume menor de tráfego, então a gente depende do usuário pesquisar. Então vamos supor, se nesse mês a gente teve 100 mil pesquisas por contabilidade em São Paulo, a gente sabe que o nosso teto é 100 mil, e a gente não vai ultrapassar isso. Meta Ads não. Meta Ads a gente consegue impactar todos os usuários que estiverem dentro da nossa segmentação. Então a gente consegue impactar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de usuários com investimento não tão alto, tá? A gente tem um menor volume de tráfego, então como eu falei, né, limitado pelas buscas, e a gente tem uma limitação pelo comportamento. Então, a gente só captura na rede de pesquisa quem, de fato, realizou lá, digitou no Google os tá? Comprando. Tá? Eu deixei aqui embaixo o investimento mínimo recomendado. Tá? Eu não começaria nada em Google, tá, gente, com menos de R$ 100 por dia. Obviamente, esse não é um valor, não é um número mágico, que é certeza que se vocês colocarem, vocês vão ter resultado. Ponto é, para vocês saberem quanto que vocês precisam investir todos os dias, isso vai depender do mercado que vocês estão. Então, eu vi aqui que, por exemplo, eu tenho pessoas em São Paulo, tem pessoas no Paraná, Niterói. Então, em cada uma dessas regiões, o custo para você conseguir gerar um lead ele vai ser diferente. Se vocês atenderem a nível Brasil, aí vocês vão concorrer com todas as outras contabilidades. Tá? Mas R$ 100 é o mínimo para vocês começarem. E aí, geralmente, surge uma dúvida quando eu falo isso. Pensa assim, pô, mas a Contabilizei coloca muito dinheiro em tráfego em Google e eu nunca vou conseguir competir em pé de igualdade com a Contabilizei.
isso é uma mentira, tá, gente? Então, se alguma agência ou algum guru da internet conversar com vocês e falar que não tem como concorrer em pé de igualdade com essas empresas, é mentira, tá? O que acontece? O Google, ele vai entender o seu anúncio, a qualidade do seu anúncio, que é o que eu vou mostrar lá na frente para vocês como construir. Ele vai entender a qualidade do destino, né, da página que vocês estão usando e também do orçamento. Então, às vezes, a empresa que está pagando mais, mas tem uma experiência na página de destino ruim, que tem um texto, né, no anúncio ruim, ela vai estar menos posicionada, tá? Então, não necessariamente o investimento diário é um limitador. Se a estrutura total for boa, e vocês seguirem o que eu vou passar para vocês hoje, vocês conseguem ganhar, inclusive da Contabilizei, na hora de anunciar no Google. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Tá bem claro? Vendo aqui no chat. Ó, chegou uma pergunta aqui. Vale mais a pena usar o Google Ads para a região menor ou maior? Exemplo, cidade de 300 mil habitantes. Depende, tá, Carlos? Depende. Depende da estratégia. Lá na frente eu vou falar sobre uma estrutura híbrida que vocês podem utilizar, tá? Então, assim, uma coisa não anula a outra. Eu não utilizaria só Google Ads ou só Meta Ads. Na região, vale entender. Dentro da minha região, eu tenho um maior volume de pesquisas por contabilidade. Quantas pessoas estão pesquisando os serviços que eu entrego? Se esse valor for acima de 1.000, 2.000 pessoas, pô, faz super sentido fazer Google Ads também. Se for muito menor, se for, por exemplo, 100 pesquisas, eu posso até mostrar para vocês como fazer isso, tá? Mas se for, tipo, 100 pesquisas, aí já não compensa tanto, tá? Aí a gente prefere ir por outro caminho, beleza? E o LinkedIn é uma boa? E é uma ótima investir, porém, o LinkedIn eu sugiro o investimento quando você tem bastante orçamento, tá? O LinkedIn por você... E assim, gente, é como se fosse oferta e demanda. Então, o LinkedIn, ele vai dar para vocês um potencial de segmentação muito alto. Então, eu consigo, numa campanha do LinkedIn, por exemplo, eu quero falar com o CEO do iFood, eu quero falar com o CEO da Uber. Eu consigo selecionar o cargo e a empresa que essa pessoa trabalha e mandar uma mensagem direta para ela. E por ter esse nível de segmentação, é bem mais caro. Então, o que vocês pagariam, às vezes, R$100 no Google, R$100 no Meta Ads, no LinkedIn vai para 400. É bem mais caro. Bem mais caro. A gente testou aqui, inclusive, a gente faz algumas coisas, mas, assim, é para um nível de maturidade de investimento, eu digo, tá? Não de conhecimento da plataforma. Beleza? Vamos passar para a meta. Então, antes de passar para a meta, só um reforço aqui para vocês. Lembra que eu comentei que os 3 primeiros resultados, eles sempre vão ser anúncios? Então, é sempre assim que vai aparecer. O cara pesquisou, contador para clínicas médicas em São Paulo. Vai aparecer os 3 primeiros anúncios, depois o resultado orgânico. Se vocês não aparecem ali, nem nos anúncios e nem nos resultados orgânicos, isso é um problema, tá, pessoal? Então, é sempre bom vocês otimizarem toda a estrutura, não só se apoiarem 100% nos anúncios. Então, tem um negócio local, eu sou um contador, eu sou um BPO financeiro. É importante que a minha empresa tenha o Google Meu Negócio muito bem estruturado, com imagens, que tenha o depoimento de clientes de vocês. Então, peçam para os clientes de vocês irem lá e comentarem o que eles acham do serviço de vocês, porque tudo isso vai colocar vocês também melhores posicionados no Google. Beleza? Meta Ads, tá? Alguns prós e alguns contras. Então, Meta, como eu falei para vocês, a gente tem uma escala muito maior, então o lead, ele acaba sendo mais barato. A gente tem um alcance muito maior e, com isso, a marca de vocês acaba sendo mais reconhecida. Então, vamos imaginar, numa cidade de 300 mil habitantes, se a gente aparecer 5 vezes para um usuário numa semana, a chance dele lembrar da nossa marca ela é muito maior. Muito maior. Então, é bom para a gente sustentar esse reconhecimento dos usuários, tá? A gente tem uma segmentação também igualmente rica, então a gente consegue encontrar, como eu falei para vocês, médicos por interesse, por cargo, por comportamento. Eu consigo baixar listas, né, e subir lá na plataforma de clientes que eu tenho. Então, vamos supor, a Karine, ela tem uma base de clientes que ela entendeu que o melhor segmento para ela atender são clínicas médicas. Ela pode baixar toda essa lista, subir no Meta e criar uma lista que a gente chama de lookalike e falar para o Meta assim, cara, eu quero que você pesquise e você encontre
100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas parecidas com a galera que está nessa lista aqui. E ele vai fazer isso, tá? Então, você consegue alcançar mais pessoas, você consegue segmentar mais, né? E você consegue fazer tudo isso no orçamento. E, às vezes, até um orçamento menor. Então, como eu falei para vocês, uma coisa não anula a outra, tá? Então, é importante que vocês tenham tanto Google quanto Meta Ads. Esse é o arroz com feijão da mídia paga. Todo mundo tem que ter. O que vai definir para vocês aqui é o que eu vou implementar primeiro. Então, para alguns negócios, vai fazer sentido colocar o Google primeiro, em outros, vai fazer sentido colocar o Meta Ads. Tá? E a gente tem alguns pontos negativos também, que a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo lá na frente. Que é, o lead do Meta Ads, ele tende a ser um lead menos consciente. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, o lead do Meta Ads, ele é aquele cara que ele não está procurando a solução agora. Ele é aquele usuário que viu a sua oferta, achou interessante, fez sentido para ele, ele clicou, se cadastrou, mas ainda não é um movimento certo. Ele não quer, às vezes, mudar de contabilidade, mudar de BPO, ou às vezes contratar esse serviço. Ele demanda um esforço maior. Isso faz com que o ciclo de vendas também seja maior. Tá? Então, muitas vezes, o que acontece? A gente tende a colocar o lead do Meta Ads como sendo aquele curioso, sabe? E não necessariamente é o cara curioso. Ele também é. Mas uma coisa que é importante a gente aterrissar aqui é que a curiosidade, gente, ela sempre vai ser a primeira etapa para qualquer conversão. Então, da compra de um tênis, você foi curioso. Putz, será que esse tênis é bom? Ele amortece bem? Tem do meu tamanho? E depois você vai fazer essa compra. Então, ele também faz parte do processo de decisão desse usuário, tá? E a gente tem uma concorrência grande por atenção, que é um ponto negativo. Então, pensa que num anúncio de Meta Ads e do Instagram, vocês vão estar concorrendo com um Reels, um influenciador, vocês vão estar concorrendo com os stories, vocês não estão concorrendo só com a Contabilizei, por exemplo. Então é importante que o anúncio de vocês seja muito bem estruturado. E eu vou passar para vocês aqui como fazer isso. Beleza? Então, no comparativo aqui, quando a gente olha, a consciência do lead em Google Ads ela é muito alta, o volume disponível já em Meta Ads, o volume disponível em Meta Ads ele já é superior, CPL relativo, Meta Ads é mais baixo, ciclo de vendas, Google é mais curto, mais intenção. A gente tem um investimento mínimo por dia, né? O menor é o Meta Ads, com R$20 por dia. E para a gente começar, o que eu sugiro seria o Google, tá? Como eu falei, vocês precisam analisar e entender o negócio de vocês para tomar essa decisão. Beleza? E aí no final a gente pode abrir também para a gente tirar algumas dúvidas e eu tentar ajudar vocês aqui com essa definição. E aí, voltando na parte da estrutura híbrida, tá? O que é importante? Vocês montarem um planejamento de implementação. Então, eu deixei aqui uma ideia do que vocês poderiam fazer, tá? Então, do mês 1 ao mês 3, eu faria só Google Ads, 100% do orçamento, para pegar aquelas frutas mais baixas, sabe? Aquele lead que já está mais próximo da conversão, eu sei que vai ser mais fácil de converter, então eu crio esse canal, começo a capturar essa demanda, a receita que eu gero dela, eu reinvisto para conseguir, né, alcançar mais pessoas ali na rede de pesquisa, e depois eu vou para Meta Ads. Primeiro com o remarketing, então eu pego quem visitou minha página, quem interagiu com o anúncio do Google, e eu mando um outro anúncio para ele no Meta, e depois aquisição de público um pouquinho mais frio, mesmo, com mais maturidade. Beleza? Boa. E aí, vamos para alguns erros agora, tá, gente? Eu separei aqui alguns que eu já vi na época que eu tinha agência, alguns que, conversando, né, em consultorias, a gente acaba pegando muitos desafios que donos de negócios, não só contadores e BPOs, tá, mas diversos segmentos a gente tem, tá? E eu vou trazer esses erros aqui para vocês, tá? Para que vocês evitem. Alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Faz sentido o Google Ads para BPO, uma vez que o serviço ainda é pouco conhecido, com uma demanda ativa? Matheus, faz sentido, tá? E aí, aqui, vai demandar uma pesquisa de mercado para a gente entender, tá? Porque, muitas vezes, a gente precisa entender como que esse usuário, como que esse dono de negócio, ele pesquisa por BPO. Às vezes, ele não conhece o termo, mas ele pode pesquisar por consultoria financeira para empresas. Ele pode pesquisar por consultor financeiro ou gestão financeira para empresas. Ele pode estar pesquisando por isso. Então, assim, vale fazer esse estudo
para entender o que faz sentido ou não você comprar, entendeu? Então, às vezes, ele não está pesquisando BPO, pode ser um termo não conhecido, mas ele está procurando pela solução. Às vezes, ele vai pesquisar, por exemplo, a gestão financeira da empresa dele, ele vai pesquisar a consultoria, mentoria para gestão financeira, e aí você consegue capturar esse cara, tá? Felipe perguntou se a página é específica para serviços. É importante. Então, assim, uma coisa que vai estar até em um desses tópicos que eu vou trazer para vocês é a página de destino e a comunicação, tanto do anúncio, quanto do anúncio até o pitch do vendedor, ela sempre tem que estar muito sincronizada. Então, se a gente está ofertando, por exemplo, contabilidade, emissão de nota fiscal, dedução de impostos, enfim, vamos colocar esses 3. Se eu não falo isso no anúncio, na página eu tenho que falar disso também, tá? E vai depender do termo de pesquisa que o usuário estiver pesquisando, tá? Conseguimos os slides da apresentação para estudar depois? Acho que sim, né, cara? A gente consegue liberar pro pessoal. Bom. Faz diferente a página do Instagram ser nova ou com poucos seguidores? Faz, tá, Gustavo? Esse é um efeito implícito que tem nas redes sociais. Então, assim, a gente tende a confiar mais em páginas com mais seguidores. Porém, uma coisa que eu não indico jamais vocês fazerem é comprar seguidores. Tá? Nunca comprem seguidores. Por quê? Isso vai queimar a audiência de vocês. Então, quando vocês forem fazer os anúncios de vocês em Meta Ads, vocês vão ter muito problema, não de não conseguir fazer o anúncio, mas a performance sempre vai ser muito ruim, porque o Instagram ele não vai ter a base de seguidores ali como referência. Vai ser pessoas aleatórias que não entendem ou não querem contabilidade, às vezes nem são donos de negócio que estão seguindo vocês. Tá? Então, assim, faz diferença a página ser nova, e para a construção de audiência ali, é importante que vocês produzam conteúdo sobre contabilidade do negócio de vocês. Né? E aí, quanto mais criativo vocês puderem ser, melhor. E aí, né, puxando a sardinha para o nosso lado, se vocês quiserem pegar o exemplo do Instagram da Conta Azul, é um baita lugar para vocês terem referência. Vocês vão ver lá que no nosso Instagram, a gente não fala de quais são as funcionalidades que a Conta Azul entrega, como que os contadores parceiros, eles crescem dentro do nosso programa de parceria. A gente não fala disso diretamente. A gente cria conteúdo que faz sentido para esse contador, BPO, para esse dono de negócio, um PME, para atrair ele e depois a gente fala, cara, ó, toma esse trial, participa dessa aula que entende como a gente consegue te ajudar, e aí a gente mostra, né, o tanto de empresas, né, a gente tem hoje mais de 100 mil empresas dentro da nossa base que estão crescendo junto com a gente, sabe? Então, tem esse passo, não é um processo tão simples, tá? Mas faz diferença sim. O que é melhor, ter uma página no Instagram de empresa e uma página pessoal, ou ter uma única página onde o público interage com a Lígia e não com a Radassa BPO? Lígia, o importante é ter as duas, tá? Não, como a mesma coisa de Meta Ads, uma coisa não anula a outra. É importante que você tenha a página da empresa, para as pessoas verem que vocês são uma empresa de verdade, que vocês têm estrutura, que vocês entregam resultado, mas também é importante o Instagram seu, se você puder e se você quiser, tá? Não é obrigatório. Mas, se você tiver, naturalmente você tende a crescer mais do que outros empresários, tá? Outros contadores, outros BPOs financeiros, tá? Então, fazer collab com as duas páginas, perfeito, perfeito. Por quê? Vamos lembrar sempre, gente, pessoas confiam em pessoas, então precisa ter uma cara ali. Então, se vocês conseguirem e vocês tiverem essa pessoa para transmitir essa confiança, vocês inevitavelmente, no ambiente da rede social, vocês vão vender mais. Em 100% dos casos, tá, gente? Isso aqui eu garanto para vocês. O exemplo vou dar o nosso exemplo também. A Conta Azul também tem muito conteúdo institucional, mas a gente tem as carinhas aparecendo. A gente tem o podcast, a gente tem o pessoal que produz conteúdo em vídeo para nós. Isso acontece ao mesmo tempo, porque a gente precisa gerar essa confiança. Beleza? Para um tráfego pago no Instagram, fiquei sabendo que o Reels é o melhor do que o post no feed. Gustavo, é difícil falar que é uma verdade, tá? Desconfiem sempre quando as pessoas falarem sobre verdades absolutas na mídia paga, tá? Principalmente nesses testes assim de posicionamento, de tipo de anúncio, porque, como eu falei, tudo é teste.
Vou dar o meu exemplo para vocês. Eu já testei o mesmo anúncio, a mesma campanha, em cidades diferentes, em posicionamentos diferentes, e uma performou e a outra não. É muito relativo. Então, se vocês puderem testar o máximo, testar todos os posicionamentos, identificar o que melhor performa, cara, é melhor. Não tem essa, nada escrito em pedra, sabe? Pode funcionar ou pode não funcionar. Beleza? Eu acho que fica gravado, né, Cá? A gente disponibiliza para o pessoal depois. Sim, Carlinhos, Maravilha. até para complementar ali a pergunta da Bruna, né? Fica gravada e depois a gente sobe no YouTube também. Então, se precisar do link, se tiver acesso ali a gerente ou perguntar para a gente mesmo, a gente libera o link, tá? Maravilha. Show. Então, vamos aqui para o... Transcrição, vocês disponibilizam? Sim? Maravilha. Vamos então para os 6 erros aqui, tá, pessoal? Então, eu coloquei como diagnosticar cada um deles, né, e os principais que eu vejo em todas as operações, não só para contadores e BPOs. Tá? Então, o primeiro erro, né, que ele vai acabar custando muito caro para vocês, é não desenhar a jornada de conversão. Esse eu vou passar no próximo slide. A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe dessa jornada. Tá? O segundo erro é não ter números. A gente não tem uma visão clara do nosso CAC e do nosso LTV. Por que isso é importante? Se eu não sei quanto custa o cliente, quanto custa para eu trazer um cliente novo, e se eu não sei por quanto tempo ele fica com a gente, quanto de dinheiro ele deixa para a gente em caixa, eu não sei o quanto eu posso pagar por ele na mídia paga. Então, às vezes, eu vou ter um custo por lead lá, eu vou pagar para cada pessoa que se inscreve no meu formulário R$300, por exemplo. Só que o meu CAC, quando eu fecho a conta lá e o meu balanço, meu CAC é de 3 mil, a minha mensalidade é de 300, e esse cara fica 5 meses comigo, a conta não fecha. Eu fico no vermelho. Então, eu tenho um prejuízo, e é um prejuízo que muitas vezes eu não enxergo, eu não tenho essa visão. Tá? Outro ponto, investir abaixo do que o mercado pede. Então, lembra que eu falei para vocês? Pô, eu tenho R$100 para investir no Google por mês. Mas na minha região, no meu mercado, o pessoal está colocando 250 por dia. Você vai estar atrás. Porque os anúncios não vão sair da fase de aprendizado, tá? E vocês vão demorar mais para terem resultados. Tá? Então, esse é um ponto para vocês estarem muito, muito, muito atentos. Beleza? Comprar termos que não fazem sentido, e eu vou passar para vocês alguns deles, tá? Então, assim, pensem sempre que no Google, quando a gente roda a rede de pesquisa, vocês vão pagar para cada pessoa que clicar no anúncio, não necessariamente para quem converter. E se vocês estiverem comprando as palavras erradas, vocês vão estar gastando mais dinheiro do que vocês deveriam. Então, é uma coisa para vocês estarem muito, muito atentos também. Beleza? Comunicar o serviço não é um problema, então vocês vão ter uma interação com o anúncio de vocês muito baixa, às vezes ele vai até ser ignorado, e eu vou mostrar para vocês também como apresentar o serviço, e não conhecer o próprio diferencial. A gente vai fazer um exercício hoje também sobre isso, tá? Alguém mandou mais aqui? Como descubro quantas pessoas estão investindo na minha região? Tem uma ferramenta do Google, Heloísa, chama Planejador de Palavra-Chave. Se você pesquisar por planejador de palavra-chave no Google, isso é uma coisa que vocês podem fazer agora, enquanto a gente está fazendo a gente está falando aqui, tá? Pesquisarem por planejador de palavra-chave. Entra lá, o Google vai mostrar exatamente o passo a passo, ele vai te conduzir até você digitar a palavra, contabilidade, BPO, e aí você seleciona a sua região. Ali vai aparecer o volume de buscas que as pessoas estão fazendo na região de vocês para essa palavra-chave, e o Google vai dar uma estimativa de quanto você gastaria para comprar esses termos. Tá? A gente pode até fazer esse exercício depois aqui. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar a tela do nosso BM, mas esse é o caminho, tá? Não tem muito segredo. Bom, e aí vamos voltar naquele primeiro erro, né? Então, não desenhar a jornada de conversão. Então, hoje, o que a gente enxerga como uma jornada básica de conversão? A gente tem o visitante, o usuário que visitou nossa página, viu um anúncio ali e não converteu ainda. A gente tem o usuário que preencheu o formulário ou clicou no botão do WhatsApp e ele vai virar um lead. A gente tem o MQL, que é, pô, eu gerei 100 leads, mas desses 100 leads eu tenho 50 ou 40 leads que estão no perfil de clientes que eu estou buscando. Então vamos supor que a Heloísa colocou que para a empresa dela, clientes que têm acima de 100 mil de faturamento por mês, que tem acima de 15 funcionários e que emita acima de 50 notas fiscais por mês. Esse é o cliente que faz sentido para mim, então eu defino esse como sendo MQL. Todo o resto vira lead.
E aí o MQL é o que a gente vai atender com o nosso time comercial. Do MQL, a gente tem o SAL, que é o lead foi para o vendedor ou foi para o SDR, esse lead foi contactado, a gente validou que as informações são reais, ele realmente é uma empresa, ele está alinhado com o nosso negócio e ele pode virar uma oportunidade de venda para a gente. Eu transformo ele numa oportunidade. E aí ele vai falar com o vendedor. Né? Falando com o vendedor, a gente vai ter a conversão de oportunidade, né, proposta, para cliente fechado. Sem esse desenho muito claro, a mídia paga vai ser só um custo para vocês. Ela não vai ser um investimento. Tá? Então, vocês precisam ter claro quanto está custando cada lead, quanto está custando cada MQL, quanto está custando cada win, que é o lead fechado. Como eu dei o exemplo para vocês. Vamos supor, o lead custa para mim R$100. Eu preciso de 10 leads para fechar uma venda. Logo, uma venda custa para mim R$1.000. Essa é a conta simples, tá, gente? Sem considerar, sei lá, comissão do vendedor, escritório, ferramenta, sem considerar nada disso, só o mídia paga, tá? Se essa venda me custou R$1.000, esse cliente me paga, às vezes, R$300 num serviço específico, e ele não fica comigo mais, ele paga pontualmente esses R$300, eu estou tendo R$700 de prejuízo. Então, eu preciso ter clareza dessa jornada para saber se o que a gente está fazendo realmente está dando certo, tá? A venda de BPO financeira é uma venda complexa. Faz sentido qualificar o lead antes do time comercial atender? Por exemplo, com um formulário de segmento e faturamento? Com certeza, com certeza. Então, assim, se você entender, Carlos, que um perfil de lead faz mais sentido para você, você consegue colocar essa qualificação no próprio formulário. Se vocês passarem por qualquer experiência da Conta Azul, a gente faz também essa qualificação. Vocês vão ver que quando a gente faz uma captação, às vezes, para um PME, por exemplo, no nosso formulário de trial, a gente pede algumas informações que são importantes para a gente. Então, é definir quais são os critérios que fazem sentido para o negócio de vocês e peçam isso no formulário, beleza? E aí eu passo para o comercial só aquilo que realmente tem potencial de fechar, sabe? E aí o resto a gente vai nutrindo, porque o cliente que entrou hoje, não necessariamente ele vai fechar, mas a gente pode ir mandando conteúdo para ele, a gente pode mandar mensagem no WhatsApp, a gente pode mandar um depoimento de um cliente nosso. Isso tudo vai ajudar no processo de conversão, beleza? No nosso caso aqui, nós temos casos internos de clientes que pesquisaram pela gente em janeiro, a gente deu lost nele, que a gente fala, né? A gente perdeu a conversão desse cara em janeiro, mas agora em abril ele voltou e fechou com a gente. Por quê? A gente fez um trabalho de nutrição com ele. A gente começou a mandar conteúdo, a gente ajudou ele de diversas formas. Beleza? Palavras-chave. Então, lembra que eu comentei com vocês que existem palavras que, se vocês comprarem, vocês vão estar gastando dinheiro à toa? Né? Eu deixei aqui uma listinha de algumas que sempre vocês precisam excluir. A menos que vocês tenham, né, uma oferta de alguma coisa gratuita. Então, ó, emprego, vaga, salário, curso, faculdade, trabalho, profissão, formação, simulação, grátis, download, PDF, tudo isso vocês sempre precisam excluir das campanhas de vocês. Né? E pensar também, por exemplo, BPO vale a pena? Será que esse é um termo que faz sentido vocês comprarem? Não vale? Será que vocês vão estar atraindo o PME que vocês querem atender ou outros BPOs? Ou contadores que querem ser BPOs financeiros também? Sabe? Então, a gente precisa ter esse critério de avaliação das palavras-chave. Tá? Então, depois a gente vai disponibilizar para vocês, e aí vocês podem usar também nas campanhas. Maravilha. E aí, a gente entra num ponto que é o que eu falei para vocês. A mídia paga e o resultado que a gente tem de geração de demanda, ele vai muito além do apertar uns botõezinhos ali no gerenciador do Google e no gerenciador de meta. Né? É muito mais estratégia de como vocês vão se posicionar do que na estratégia de qual que é o botão que eu vou apertar, qual é a segmentação que eu vou colocar. É muito menos sobre isso e muito mais sobre a estratégia macro. Então, aqui eu deixei alguns caminhos, tá? Que a gente poderia se posicionar, que são diferentes, né? E que vocês podem usar para o negócio de vocês, tá? Então, por exemplo, o caminho 1, eu tenho um caminho de nicho. Então, eu posso me posicionar como uma contabilidade para clínicas médicas, como um BPO para clínicas médicas, um BPO para escritórios de gestão financeira, um BPO para empresas do agro, sabe? Vocês podem se posicionar como autoridades, numa vertical muito específica, para virar referência num segmento, tá?
virando referência nesse segmento, a tendência é que vocês tenham mais indicação e que vocês consigam mais resultado. Tá? Outro caminho a gente chama de mecanismo, né? Então, às vezes vocês têm um método de vocês, um método próprio de avaliar, de analisar, ferramentas próprias de vocês, que vocês podem disponibilizar para essas pessoas. Então, eu dei um exemplo. Vocês podem fazer um diagnóstico tributário em 7 dias com AI. Ou vocês têm uma inteligência de vocês sobre diagnóstico tributário, vocês podem oferecer isso, né, como um processo a mais para vocês gerarem esses leads, tá? Então, esse é um dos caminhos. Um outro ponto é o de garantia. Então, eu não sei, posso estar errado, tá, gente? Isso aqui eu pensei na hora, assim, eu não tenho tanto contexto do mercado de vocês. Mas eu imaginei que eu trabalhei no mercado financeiro por um tempo e existia muita migração de escritório. De assessor financeiro, de escritório credenciado, enfim. Tinha essa migração. Então, eu não sei se para o negócio de vocês faz sentido. Mas, por exemplo, se eu tenho uma comunicação falando migração de escritório, migração de BPO sem custo, e você faz uma revisão dos últimos 12 meses dessa empresa, você tira toda a objeção de risco desse cara, né? E você traz para o lado de vocês a moeda da confiança. Você vai confiar no serviço de vocês. É o melhor a se fazer? Não sei, a gente não tem essa resposta. Tudo é teste, tá, gente? Então eu deixei aqui para vocês algum caminho. E, obviamente, não precisa ser só essa migração. Às vezes vocês têm alguma garantia diferente que vocês podem entregar nessa comunicação para o cliente de vocês, tá? Então, eu tenho garantia dos primeiros 3 meses, eu tenho uma revisão financeira dos últimos 12 meses que eu faço para você de graça, eu entrego algum benefício adicional nos primeiros 3 meses para quem fechar agora em maio, por exemplo. Então, como vocês vão empacotar essa oferta também faz diferença. Sem esse diferencial claro, vocês vão virar quase que como um commodity. Então, se vocês pesquisarem por contabilidade hoje, vocês vão ver que a maioria dos anúncios são muito parecidos. Né? Eu não sei se vocês perceberam isso na primeira pesquisa lá no início, mas todos são muito parecidos, as páginas vão ser muito parecidas, então é aqui que vocês vão ganhar o jogo, construindo essa proposta de valor. Faz sentido? Deu para pegar? Todo mundo comigo? Boa. Maravilha. Boa, vamos seguir aqui então. E aí, chegamos em como que a gente comunica isso, né? Como que a gente cria uma mensagem, o que a gente vai falar para esse cliente, que momento a gente vai falar para esse cliente, para que ele se torne um lead nosso e, né, tudo dando certo, ele passando pelo nosso funil, ele vire um cliente pagante, tá? Vamos passar aqui. Então, assim, pensando em 4 momentos da vida do dono de negócio, tá? Tem o dono de negócio que acabou de começar a empreender, ele está pesquisando por como abrir empresa, muito provavelmente esse não vai ser o cara para vocês, né? Muito pequenininho ainda, não tem uma operação grande, não vai conseguir muitas vezes pagar o que vocês cobram, tá? Então, não é o cara ideal, porém, se vocês tiverem uma massa de investimento grande, é interessante comprar tráfego para esses caras. Por quê? O MEI de hoje, ele é o ME, o EPP de amanhã. Então, assim, se vocês comprarem esse cara agora, começarem a gerar confiança, nutrirem ele e ajudarem ele nesse processo de crescimento, ele vai se tornar cliente de vocês uma hora ou outra. Então, a ideia, e assim, a Conta Azul faz isso, gente. Assim, a nossa grande preocupação é como que a gente gera tanto valor gratuito para que esse usuário, esse PME, esse contador, esse BPO entenda que a gente consegue levar ele do ponto A ao ponto B, e quando ele entender que faz sentido para ele, ele virar um cliente nosso. Sabe? É uma estratégia muito comum do mercado. E é troca de valor. Então a gente quer entregar o máximo, porque a gente sabe que quando ele entrar para o nosso ecossistema, ele vai conseguir absorver muito valor também. Entendeu? E vocês podem fazer isso no negócio de vocês. Beleza? Tem o PME que ele está pagando imposto demais, ou ele está começando a perder o controle da gestão, né? Então a gente pode ofertar o diagnóstico tributário para esse cara, a gente pode ofertar uma consultoria gratuita para entender o negócio dele, fazer aquela venda mais consultiva, entender onde estão os problemas dele. Então tudo isso pode ser um gatilho para vocês. Tem o contador, o PME que está insatisfeito com o contador, então aquela proposta da migração que eu comentei, então a gente dá uma garantia para ele. E
aquele que cresceu e ele quer mais. Então, aqui a gente vai ter alguns cenários. A gente tem, e me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas, assim, a gente pode ter o usuário, né, o dono de negócio, que cresceu muito e perdeu o controle da operação, e aí ele teve a dor, ele tem a dor do crescimento, ele não sabe para onde está indo o dinheiro, ele não sabe se ele está tendo margem, ele não sabe se ele está emitindo todas as notas, ele pode estar pagando alguma multa, e a gente tem aquele cara que cresceu, ele está estável, ele só quer ir para o próximo nível. Então, às vezes, ele vai querer uma consultoria de como que ele reduz a tributação dele, como que ele consegue preços melhores, o que ele consegue mudar no enquadramento da empresa dele, que vai ser um benefício para ele no futuro, e aí vocês, de novo, podem se posicionar como a autoridade para ajudar eles nesse sentido. Beleza? O Emerson perguntou aqui, e anúncios no WhatsApp? Segue exatamente a mesma lógica, tá, Emerson? A gente cria uma proposta de valor, o que vai diferenciar é o canal de destino. Então, ao invés de mandar para uma página, eu mando ele para um WhatsApp. E aí, no WhatsApp, eu pergunto nome, e-mail, telefone, eu posso perguntar quantos funcionários ele tem, quanto ele fatura por mês, e aí vocês precisam definir o que é importante, qual a informação importante vocês precisam para o time comercial. Beleza? Só um parênteses aqui. É importante que vocês não peçam muitas informações, tá? Não fique aquele questionário muito extenso. Então, peçam nome, e-mail e telefone, mais 2 informações pontuais que vão ajudar vocês, tá? Mais do que isso, o usuário ele fica estressado e vocês acabam perdendo ele no caminho. Beleza? Vamos lá, sobre comunicar o problema e não o serviço, né? O que a maioria das contabilidades fazem? Elas vão colocar lá nos anúncios, contabilidade completa para a empresa, mais de 20 anos de experiência no mercado, abertura de empresa, emissão de nota fiscal. É quase que uma paisagem isso. O dono de negócio, quando ele pesquisa, ele vai ver isso em todos os lugares. O que vai diferenciar vocês dos concorrentes? É vocês começarem a falar mais da solução do problema que vocês conseguem impactar esse dono de negócio. Então a gente vai falar para esse cara, para de pagar mais imposto no Simples Nacional do que você precisaria estar pagando. Faça um diagnóstico gratuito para empresas que faturam até 4,8 milhões. Abra o CNPJ em 7 dias e comece a faturar. Então a gente fala sobre a solução do problema e a gente cria esse storytelling com ele, sabe? Essa historinha para a gente conseguir mostrar para ele que a gente resolve esse problema de uma maneira melhor, mais fácil, mais segura, entendeu? E muito mais rápida. Estrutura de copy para Google. Isso aqui, depois que a gente compartilhar a apresentação com vocês, vocês podem fazer um exercício para vocês criarem esses anúncios. Mas isso aqui é o que eu uso aqui na Conta Azul, tá, gente? Estou aqui abrindo real os bastidores para vocês. Então, a gente tem o tipo 1, problema e dor. Então, a gente fala para esse dono de negócio, pô, você está pagando mais imposto? Teve alguma multa por atraso fiscal? O contador some quando você precisa? Pode ser uma dor dele. Então, a gente pode falar sobre isso. A gente pode ter uma oferta clara. Então, a gente tem abertura de empresa em 7 dias, diagnóstico tributário, migração sem custo. Quanto mais direto, melhor. Prova social e de autoridade. Então, quanto tempo vocês têm de mercado? 10, 15, 20, 30 anos? Quantas empresas do segmento dessa pessoa, desse dono de negócio, vocês já atenderam? 200, 300, 500? Tá? Então, é importante ter essa prova de autoridade. E, no final, uma chamada para atenção. Uma chamada para ação, né? Então, fale com o especialista agora, agende o seu diagnóstico, faça uma pergunta, peça uma proposta, cadastre-se. Então, a gente faz essa chamada, mande uma mensagem no WhatsApp, fale com o especialista. Então, a gente coloca essa chamada para ação no final, beleza? E aí, eu coloquei uma estruturazinha de copy aqui com um exemplo para vocês, tá? Então, o problema, empresário, sabe quando seu contador some na hora de tirar uma dúvida tributária? Falei para ele do problema. Aí eu amplifico o problema. Você acaba decidindo sozinho, no escuro, com risco de autuação. Aí eu falo da solução. Nossos clientes têm contador dedicado, com WhatsApp e resposta em até 1 hora. Falei para ele do meu valor. Transformação. Você decide com segurança, sem perder noites de sono. Então depois que ele pegar a minha solução, o que vai acontecer com a vida dele? Como vai ser? Vai ser mais fácil? Mais tranquilo? E aí eu faço uma oferta. Então, vou te dar um diagnóstico gratuito, sem compromisso. E aí eu faço um CTA. Falo, cara, clica nesse botão, fale com o especialista, acesse o seu diagnóstico. Então, tudo isso é possível. Beleza? Ficou clara essa parte da copy? Vocês conseguem imaginar alguma coisa pro negócio de vocês aqui, né, seguindo essa estrutura?
Mandem o joinha se ficou claro. Legal. Boa. Alguém levantou a mão? Gente, se vocês quiserem falar, super aberto, tá? Podem ir levantando a mão. E aí, princípios universais, tá? De copy aqui. Isso aqui é um pouquinho mais técnico, mas é importante vocês saberem para que vocês não errem na hora de criar os anúncios de vocês, tá? Então, primeiro princípio, você é maior que nós. Então, imaginem que na internet o tráfego ele é solitário. Você está sozinho. Então, eu sempre vou falar com você, do seu problema, não do nós, do agente, do problema dos. É o seu. Eu estou falando com você. O usuário ele sempre vai ler sozinho o seu anúncio, tá? Específico vai ser sempre maior que genérico. Então, reduzimos o imposto em até 30%, pesa mais do que reduzimos seus impostos, sabe? Então, quanto mais específico, melhor. Prova sempre vai ser maior que promessa. Então, eu posso prometer que esse cara ele vai faturar, exemplo aqui bem esdrúxulo, tá? Mas eu posso prometer que ele vai faturar R$1 milhão. Mas se eu mostrar para ele que outras 500 empresas usaram um método, ou usaram a minha ferramenta, ou me contrataram e faturaram tanto, isso tem muito mais peso, tá? Sempre a regra do 1, tá? Um CTA. Nunca coloquem mais de um CTA no anúncio de vocês. Então, vou dar um exemplo que acontece muito comum. A gente entra numa página e tem um CTA para falar no WhatsApp com um especialista, tem um outro CTA para baixar um PDF e um outro CTA para visitar o Instagram. Isso gera confusão no usuário. Então, se o objetivo de vocês é gerar demanda, é importante que vocês façam apenas um CTA, tá? E usem a língua do cliente. Então, às vezes a gente se pega, e vocês vão ver também concorrentes de vocês fazendo isso, usando termos muito técnicos. DRE, DFIS, ECD, o cliente não sabe o que é isso, muitas vezes. Às vezes o dono do negócio ele nem quer, ele nem se preocupa em saber. Ele quer que o contador ou o BPO resolva para ele. Então, a gente sempre trazer uma linguagem um pouco mais simples. Pode falar, cara. Ô, Carlinhos, eu ia dar sugestão de explicar certinho o que é CTA. Pode ser que tenha gente aqui que não saiba exatamente o que é, que você falou ali, não ter mais de um CTA, e como que a gente faz isso? Maravilha. CTA, gente, é chamada para ação, call to action. Então, é o clique aqui, se inscreva, siga o meu perfil, me mande uma mensagem, isso é um CTA. Então, é igual quando... Imagine que vocês têm um filho de vocês e vocês vão pedir alguma coisa para eles. Então, vamos supor, eu tenho um irmão de 9 anos, tá? Ele mora com meus pais e ele é assim, se eu pedir para ele assim, eu falar, Caio, vai lá, você vai escovar o dente, bota um tênis, bota a meia, bota a roupa, pega a sua mochila da escola e desce. Eu dei vários comandos para ele. Quando ele descer, ele vai descer só tendo escovado o dente, com um tênis, sem a mochila da escola, tudo errado. Se eu virar para ele e falar assim, Caio, sobe lá e vai escovar o dente, para ele a missão é muito clara. Ele sabe que ele tem que subir e escovar o dente. É exatamente a mesma coisa na internet, tá, gente? Então, assim, se eu quero que esse usuário me mande uma mensagem, eu tenho que mandar só o CTA para ele me mandar uma mensagem. Nada além disso. Beleza? Acho que ficou... Deu para tangibilizar um pouquinho, cara? Boa. Acho que ficou perfeito. Maravilha. E... Opa! Ih, peraí que bugou minha apresentação aqui, cara. Um minutinho. Enquanto isso, o pessoal pode colocar no chat se está gostando do Carlinhos, se quer que ele volte, se tem tema para o próximo, para o Carlinhos falar, ó, específico nisso ou naquilo, o pessoal pode usar o chat. Boa. Boa. Ele foi direto para o slide de obrigado, mas assim, gente, um slide que tinha após esse era um slide que eu ia abrir para a gente tirar dúvidas. Então, assim, tem alguma dúvida, se vocês querem que a gente olhe, e né, se vocês estiverem confortáveis, a gente pode olhar uma página de vocês, analisar aqui junto com todo mundo. Então, agora eu acho que eu deixo o espaço aberto para vocês, para tirarem essas dúvidas sobre o negócio de vocês, né, sobre anúncios, o que vocês pensam de estratégia. Então, queria deixar esse espaço aberto aqui. Se alguém quiser validar, né, Carlinhos, falar, eu estava com essa ideia, será que faz sentido ou não? Esse é o momento. A gente tem aí ainda mais uns 15, 20 minutos para tirar essas dúvidas com vocês. Mão na massa, né? Boa.
Tô vendo aqui as perguntas, depois mostra na prática criando o anúncio. Para criar na prática o anúncio, a gente precisaria de mais um encontro, que aí já é um processinho um pouquinho mais demorado. Mas, assim, a parte fundamental, o criar um anúncio é muito intuitivo na plataforma, tá, gente? Vocês vão ver que cada vez mais o Google e o Facebook, eles estão conduzindo vocês a clicarem nos botões certos, eles vão explicando ali o que cada uma das coisas querem dizer, tá? Mas isso tudo que eu passei com vocês é muito mais importante do que o como vocês vão fazer isso dentro da plataforma. Porque sem isso, vocês podem fazer a configuração perfeita, mas vocês não vão ter o resultado que vocês poderiam ter, se vocês fizessem tudo isso que eu falei para vocês hoje, tá? Regularização de CNPJ, inapto baixa, rola no Google Ads local? Eu acredito que sim, tá, Felipe? A gente precisa entender o quanto a galera pesquisa isso e entender também quem se cadastra, tá? Mas pode acontecer, pode rolar. A Elizabeth levantou a mão. Elizabeth, você quer tirar alguma dúvida ao vivo aqui? Oi, boa tarde. Quero sim. Quando você tem mais de um serviço, no caso, eu faço a terceirização de folha de pagamento e o financeiro. Como que eu coloco tudo isso num anúncio só? Tenho que desmembrar o meu anúncio? Tem que desmembrar o anúncio. É o melhor caminho. Assim, você pode fazer um anúncio com tudo, tá, Elizabeth? Mas é legal que você separe também. Então, lembra a regra do 1. Então, eu tenho que ter uma proposta de valor, uma oferta e um CTA. E aí, isso ficando muito claro para o dono de negócio, ele vai entrar na sua esteira ali, você vai atender ele, e depois você pode explicar tudo o que você entrega além desse serviço. Tá? Mas o ideal é que tenha um benefício, porque você consegue descer um pouquinho mais, né? Então, vou dar o exemplo da Conta Azul. A gente tem um emissor de nota fiscal, a gente tem automação de cobranças, e a gente tem... Vou usar esses dois de exemplo, acho que são alguns dos que a gente mais utiliza aqui hoje. Quando eu falo de automação de cobrança, eu posso falar de várias dores e vários problemas que não ter uma automação na cobrança para esse dono de negócio pode gerar para a vida dele. Diferente do que se eu falasse para ele, cara, na Conta Azul a gente tem automação de cobranças, gestão de fluxo de caixa, relatórios em tempo real, fica um anúncio muito paisagem, sabe? A pessoa vai ter, qualquer outro concorrente vai ter um anúncio igual. Agora, se eu faço uma pesquisa, eu entendo, como que é o nome do serviço que você falou primeiro? A terceirização de... Departamento pessoal. Vocês me forneciam esse produto também. Boa. Então, assim, eu tenho uma terceirização de departamento pessoal. Quais são todos os benefícios e quais são todas as dores de cabeça que a gente elimina da vida desse dono de negócio quando a gente faz isso? Se a gente entrar fundo nesse serviço, nesse sentido, a chance de você se destacar à frente dos seus concorrentes ela é muito maior. Entendeu? Então, quanto mais específico, melhor. Entendi. Obrigada. Nada. Pouco investimento seria melhor no Meta? Depende, tá, Júnior? Depende do seu objetivo e depende da região que você vai anunciar, tá? Se você tem pouco investimento, vou dar o exemplo dos R$20 por dia, eu começaria no Meta, tá? Porque você consegue capturar um pouquinho mais de demanda, mas para você começar no Meta e com pouco investimento você ter um resultado relevante, você precisa seguir todas essas etapas que eu passei para você aqui antes, tá? Então é importante que isso esteja redondinho. Gustavo Gonçalves, ainda dá tempo de fazer post de imposto de renda? Segundo a Receita, ainda restam 50% das declarações. Sim, se a gente tem tempo hábil para fazer essa declaração, faz super sentido. Inclusive, no Google, tem pessoas pesquisando por declarar imposto de renda. Vocês podem capturar essa galera. Quando o anúncio não está dando resultado, a gente muda ou insiste? Ana Paula, depende, tá? Depende do porquê que ele não está dando resultado. A gente precisa analisar. Vai ter uma métrica que você vai ter no gerenciador ali, que chama CTR. Se esse CTR ele estiver abaixo de 0,5%, 0,1%, talvez o seu anúncio não esteja tão específico ou não esteja comunicando tão claramente o benefício que você entrega, tá? Se o anúncio está tendo um CTR alto e você não está tendo conversão na página, aí o problema está na página. Aí você precisa quebrar todo o seu funil. Então, precisa entender onde está o problema. Não é necessariamente o anúncio que não dá resultado, tá? E também o que é resultado. Às vezes o resultado pode ser MQL, pode ser lead, pode ser venda. Então, eu precisaria um pouquinho mais de dados aqui para conseguir te afirmar.
Mas começa por esse caminho, analisa essas métricas de engajamento com anúncio e conversão de página, que já é um primeiro passo.